Olá pessoal, tudo bom? Vamos começar a nossa revisão referente à quarta avaliação das turmas do convênio, beleza? Então pessoal, vamos começar então com o capítulo 12, Antropologia e Etnologia, tá? Mencionando aqui que a antropologia, uma ciência racista criada no século XIX, que tinha o intuito de justificar o poderio racial dos europeus, brancos caucasianos, em relação aos outros povos. Quer dizer, a antropologia ela foi criada no século XIX no intuito de justificar uma suposta superioridade racial. É daí que vem algumas pseudociências, como a eugenia, que parte da ideia de que indivíduos que tivessem algum tipo de deficiência física deveria ser eliminado ou preso, porque não se enquadrava dentro de um padrão, dentro de uma norma, né? A antropologia criminal, que classificava os indivíduos como bandidos e criminosos através do aspecto facial, algo nesse sentido, né? Tudo isso é chamado também de darwinismo ou evolucionismo social. São teses racistas da antropologia do seu início. A antropologia, no seu início, ela era eminentemente preconceituosa, racista, etnocêntrica, tá? Entretanto, ela vai mudar. Quando chega o século XX, a antropologia ela deixa de ser etnocêntrica e se torna relativista. O relativismo cultural, gente, basicamente é um novo padrão da antropologia, em que os indivíduos eles não serão classificados como superiores ou inferiores, mas sim como indivíduos diferentes. Há uma nova perspectiva. A chamado relativismo cultural parte da ideia de que os indivíduos eles não são inferiores, eles são diferentes. O relativismo cultural que vai dar a ideia, o princípio, por exemplo, da tolerância, da empatia, da ideia da tolerância religiosa, por exemplo. Então, a questão aqui da antropologia é que ela muda a sua perspectiva, deixa de ser uma ciência racista e se torna uma ciência relativista, onde vai ser introduzido o estudo de campo, né? O antropólogo vai no local fazer análises, pesquisas e entender como é o comportamento das pessoas, os hábitos, os costumes, tá? Então você tem, por exemplo, a escola estruturalista, mente, a ideia de que os indivíduos vão se comportando de acordo com o meio, tá? Quer dizer, a mente dos indivíduos é moldado de acordo com o meio social em que vive, que é daí que vai surgir os tabus, que é daí que vai surgir, por exemplo, os modelos, né, de comportamento que são muitas vezes de caráter mental, daí o nome estruturalismo, que vem de estrutura mental, parte muito disso, parte desse modelo, né, que você vai ter também a questão da proibição do incesto, que na verdade é algo universal e que existe em todas as sociedades, é estruturada em todas as sociedades, parte disso. Então nós temos, na verdade, o modelo da antropologia. Depois da antropologia, você tem a sociologia brasileira, né? Na sociologia brasileira, nós temos aqui alguns autores. Gilberto Freire, Casagrande e Senzala, em que ele vai dizer que a estrutura, a base da nossa sociedade, que nós vivemos hoje, o seu alicerce é a Casa Grande e a Senzala, ou seja, uma estrutura ligado principalmente ao modelo colonial, tá? A Casa Grande do Senhor Donatário, a Senzala, o local dos excluídos, daqueles que sequer eram vistos como seres humanos. Quer dizer, a estrutura da sociedade brasileira, a Casa Grande e Senzala, segundo Gilberto Freire, é uma estrutura desigual, tá? Racista, patriarcal, intolerante, violenta, autoritária, né? Então a gente começa mal pra caramba, digamos assim, dentro da ideia do Gilberto Freire. Gilberto Freire cria a tese do que é chamado de democracia racial. O que é a ideia do Gilberto Freire? Ele achava que aqui no Brasil existia um grau de tolerância maior entre o branco e o negro. Ele entendia que existia o racismo aqui no Brasil, mas não numa quantidade tão aflorada, tão intensa. Então, a ideia de uma democracia racial é entender que existia uma espécie de uma harmonia entre brancos, negros e indígenas, né? Era a tese dele, que na verdade alguns autores vão criticar essa tese, como Flores de Fernandes, sociólogo, que vai falar justamente o contrário, que não existe uma democracia racial, não existe
um tratamento igual entre brancos, negros e indígenas. Ele vai dizer que é o contrário. Ele vai dizer, na verdade, que existe aqui no Brasil um mito, ou seja, algo que não existe, uma ilusão, uma fábula das três raças, de que brancos, negros e índios vivem dentro de uma ideia harmoniosa, sem racismo, sabe? Isso é uma ideia falsa, segundo Florestan Fernandes. Que a ideia, segundo o próprio Florestan Fernandes, é que quando houve a abolição da escravidão, a situação do negro não mudou. Pelo contrário, até piorou em muitas situações, porque o indivíduo deixou de ser uma propriedade, né, não era mais um escravo, mas ficou num estado de exclusão social, não sabia ler, não sabia escrever, né, ainda tinha que conviver com o estereótipo do ex-escravo, né, essa ideia. Quer dizer, numa sociedade racista, a coisa ficou complicada. Por isso que tudo ligado ao negro era visto como uma coisa ruim. Desde a sua arte, a sua cultura, a sua religião, tudo era visto como algo ruim. Quer dizer, a ideia de que acabou a escravidão, mas o racismo continuou. É isso que o Florestan Fernandes destaca. Outro autor é o Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, ele vai falar sobre, num livro chamado O Povo Brasileiro, sobre o processo de miscigenação. Ele vai falar sobre o conceito de aculturação, quer dizer, um povo aculturado é um povo que ele é a mistura de vários e surge algo novo. Quer dizer, a sociedade brasileira é aculturada, porque ela não é só uma descendência africana, ou só indígena, ou só portuguesa, ela é a mistura de tudo isso, ou seja, ela é algo novo. O brasileiro é algo novo, ele não é branco, nem negro, nem indígena, é uma coisa nova. Então parte muito disso aí. Então estão falando de um modelo aculturado. Ele também fala sobre o surgimento do brasileiro, que era chamado de brasilíndio ou mameluco, e vem através do cunhadismo. Cunhadismo era uma prática que os indígenas faziam para conseguir aliados com outras tribos, casando membros da tribo com membros de outras tribos. E os portugueses vão pegar essa ideia, né, no sentido de conseguir aliados entre as tribos indígenas para o processo de colonização do modelo de conseguir mais território e começa a casar com as meninas, as indígenas. Mas nesse processo que faz isso, vai surgir o quê? Um novo indivíduo, que é o brasileiro, que ele vai chamar de mameluco ou brasilíndio. Tá? Então, o cunhadismo vai ser o responsável por a ideia, digamos assim, do brasileiro, o surgimento do brasileiro. Finalmente, nós temos o Roberto da Mata. Desses que eu falei, é o único que ainda está vivo. Roberto da Mata, o antropólogo, ele vai falar sobre o jeitinho brasileiro, que, na verdade, é uma prática que existe aqui no Brasil de levar tudo, digamos, na ideia de burlar regras. Né? O jeitinho brasileiro é uma malandragem, é burlar regras e normas. São micropenalidades, são coisas erradas, só que são coisas pequenas, tipo jogar lixo no chão, tipo furar fila, que normalmente são o quê? Eles são naturalizados. Vira uma cultura a cultura do normal, de você naturalizar coisas erradas. Colar na prova, furar fila, essas coisas, pagar propina, é o jeitinho brasileiro que é naturalizado. Aí eu lembrei aqui do último autor, o Sérgio Buarque de Holanda, o pai do Chico. No livro chamado Raízes do Brasil, ele vai mencionar aqui, ele vai falar sobre o homem cordial. O brasileiro, ele classifica o brasileiro como um homem cordial. O que é essa cordialidade? É essa prática do brasileiro de levar tudo com o coração, tudo do lado emotivo. Quer dizer, ao mesmo tempo que nós somos emotivos demais, por ligarmos tudo ao lado emotivo, nós somos mais intolerantes, mais violentos, mais preconceituosos, mais autoritários. Então, o homem cordial que o Sérgio Buarque fala, que no caso é o brasileiro, é basicamente o quê? Um indivíduo que não pensa de maneira racional, segue o modelo corporativista, segue muitas vezes as emoções, e quando põe a emoção na frente da razão faz besteira. Tá? O Sérgio Buarque também ainda fala sobre o patrimonialismo, que é a origem da nossa corrupção, o clientelismo, o populismo, o nepotismo, que são práticas corruptas dentro do Estado, veio por iniciativa, foi uma herança que os portugueses trouxeram para cá, o português colonizador, né, que ele chamava de aventureiro. E esse português, ele vai, colonizador, ele vai criar uma estrutura aqui corrupta, que é o patrimonialismo, que vem de patrimônio, o público que vira privado. Bom, depois disso temos a sociologia do século XX, né? Então, sociologia do século XX, nós temos, por ordem,
a Escola de Chicago, que é um grupo de intelectuais que vai fazer um estudo sobre o patrimônio, sobre a metrópole, um novo espaço. É uma cidade, só que em dimensões absurdas, grandes, onde você vai ter 4, 5, 10 milhões de pessoas num único local, né? Então a Escola de Chicago analisa a metrópole, né? Que é daí que vai surgir o chamado de sociologia urbana, tá? Então a ideia tu tem, por exemplo, a ecologia humana, o conceito de ecologia humana, que é justamente o que? Hábitos e costumes que são diferentes de bairro para bairro numa cidade, numa metrópole, né? Quer dizer, a ecologia humana é uma prática de moradores que existe diferente de outro bairro, diferente de outra região da mesma cidade, tá? São a ideia da interação do homem com o meio, né? E esse hábito ele é muito diferente, varia muito, tá? Nós temos também, no caso aqui, a escola francesa, o Henri Lefebvre, que ele vai falar sobre a ideia de que a cidade, essa metrópole, ela não foi feita para os pobres, para os excluídos, ela foi planejada e feita para uma elite que pode pagar, né? Que é daí que vai surgir a especulação imobiliária, é daí que vai surgir o processo de gentrificação, de reformar prédios e tudo ser pago com valor mais elevado. Quer dizer, a ideia da cidade sendo produzida para ricos e por uma elite, não para pobres, tá? Outro que nós podemos falar, outra escola é a Escola de Frankfurt, que fala sobre os meios de comunicação. O meio de comunicação como um meio, um recurso, tá? Como um modelo de manipulação e desorientação. Tanto é que, por exemplo, o meio de comunicação ele vai criar a cultura de massa, que é uma cultura, um comportamento massificado, de caráter comercial, tá? E teremos também um conceito de indústria cultural, criado pelo Adorno e o Horkheim, em que dois intelectuais que falam que os meios de comunicação eles se comportam como se fosse uma indústria. E como uma indústria produz de maneira massificada para um público massa, visando o consumo. Que é daí que vem o conceito, por exemplo, de indústria cinematográfica de Hollywood, indústria de videogames, todo no sentido de um modelo aqui de consumo, de alienação, de desorientação e visa somente o lucro. Parte muito dessa ideia. Também nós temos o Norbert Elias, que vai falar aqui sobre os outsiders. O que é um outsider? É um indivíduo que é visto como estranho, é um estrangeiro, é um forasteiro. E ele normalmente, quando entra numa outra localidade, ele acaba sofrendo preconceito devido ser diferente, devido vir de uma outra localidade. Esse conceito de outsider ele se enquadra perfeitamente no que a gente está vendo hoje, como é o caso, por exemplo, do refugiado, do imigrante, e o preconceito em cima dessas pessoas, que no caso é a xenofobia. Quer dizer, outsiders são estranhos, são forasteiros e sofrem preconceito por isso. Tá? Processo civilizador. O processo civilizador, basicamente o quê? É aquela sociedade europeia da Idade Média, onde você tem uma sociedade guerreira, violenta, sem Estado, que passa ao longo dos séculos por um processo de civilização, aonde você vai ter regras, normas. A sociedade moderna ela será civilizada, porque você vai ter o Estado, que vai criar normas, regras, regulamento para as pessoas, onde você vai ter o surgimento da sociedade de corte. O que é a sociedade de corte? Uma sociedade que segue regras e normas, o autocontrole, tá? O indivíduo que segura a sua onda, digamos assim, né? Não vai para a violência, tá? E tu tem a figura do nobre dócil. Sai a figura do nobre guerreiro, violento, que não tinha modos, e surge o nobre dócil, cara caridoso, gentil, afeminado, né, com um outro padrão mais, digamos assim, mais pacífico. Seria basicamente essa a ideia do processo civilizador. Tá? E, finalmente, gente, só destacando aqui, movimentos sociais. Só para encerrar, movimentos sociais. Os movimentos sociais, nós temos os movimentos operários, que são os primeiros movimentos sociais da história moderna, século XIX, luta de classe, direitos trabalhistas, tá? A ideia de classe por si só, e os novos movimentos sociais. Detalhe, por que tem esse nome, Nelson, de novos? Porque são novas demandas. São demandas de caráter sexual, ético, racial, ecológico. Surgiu em meados do século XX,
da década de 60, naquele movimento de contracultura, que aí você vai ter um movimento feminista, um movimento negro, tá? E o movimento gay. Então são movimentos que eles têm uma perspectiva, é uma perspectiva cultural, tá? De identidade e principalmente o direito a ser diferente. Quer dizer, os indivíduos não seriam iguais, eles seriam diferentes e devem ser reconhecidos nas suas diferenças, na sua diversidade. É isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês nessa revisão. Um abraço, até mais.